Olá pessoal, essa é a quarta e última parte da aula de número 8. Nessa aula nós vamos falar sobre outros sistemas de coordenadas, mas utilizados para descrever o movimento de partículas em três dimensões, em partículas que se movimentam no espaço. Tá? Esses sistemas são os sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas. Nós já sabemos como descrever a posição de uma partícula que se movimenta em três dimensões em coordenadas cartesianas. Nós conversamos sobre isso nas videoaulas anteriores, e é aquele negócio de desenhar uma caixa, né? Uma caixa como uma caixa de sapato, que tem comprimento, largura e altura. Então essas três coordenadas, x, y e z, permitem a gente determinar a posição exata de um ponto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto de referência, que é a origem, como sempre precisamos ter, e tenho um ponto P, o qual eu quero descrever a posição dele. Se eu quero descrever isso aqui em coordenadas cartesianas, eu tenho que dizer qual é o valor da componente x, o valor da componente y e o valor da componente z, desenhando uma caixa, né, de tal maneira que o vértice dessa caixa vai estar, um dos vértices vai estar na origem e o outro vértice oposto vai estar no ponto P. Mas isso é uma maneira de fazer. Uma maneira alternativa de se escrever a coordenada do ponto P é usando o sistema de coordenadas cilíndricos. Como o nome sugere, nós vamos usar esse sistema cilíndrico de tal maneira que a gente desenha um cilindro cujo centro da base desse cilindro coincide com a origem do sistema de coordenadas, como a gente pode ver aqui, e isso aqui é suficiente para a gente determinar exatamente a posição do ponto P. Como é que isso acontece? Bom, começa assim. Primeiro que, se a gente desconsiderar a altura do ponto P, vamos pensar que esse ponto aqui ele tem uma projeção lá no plano. Né? Então, o ponto P está aqui em cima, ele tem uma certa altura em relação ao plano XY, mas ele tem uma sombra projetada aqui no plano XY. A sombra estaria exatamente aqui abaixo dele, em cima dessa linha, tá? Nesse ponto aqui, mais ou menos. E aí, usando o sistema de coordenadas polares, no plano agora, porque agora eu só estou olhando o que acontece no plano XY, eu conseguiria descrever a posição desse ponto não mais usando as variáveis x e y, mas sim usando as variáveis r e θ. De que maneira? O r é a distância da origem até o ponto em consideração, e θ é o ângulo que a gente precisa descrever a partir do eixo do x, ou a partir de um eixo de referência, até chegar no ponto onde a gente está querendo localizar. Só que isso que eu estou descrevendo é o sistema de coordenadas polares, né, que a gente já estudou lá atrás para descrever o posicionamento de coisas no plano. A diferença do sistema de coordenadas polares para o sistema cilíndrico é uma dimensão extra, que é a dimensão de altura. Então, no plano, a gente usa o mesmo princípio, a mesma ideia do sistema de coordenadas polares. Agora, falta só dizer qual é a altura real desse ponto em relação ao plano XY. E essa altura é dada pela altura do cilindro. Ou seja, tem o mesmo valor que a componente z descreveria em coordenadas cartesianas. Então, em coordenada cilíndrica, nós utilizamos três parâmetros para localizar os pontos. Funciona assim. Eu vou pegar esse eixo de referência, vou desenhar esse plano aqui de referência. E qual é a abertura que eu preciso ter até chegar no ponto que eu quero descrever, que é o ponto P? Bom, eu preciso abrir esse negócio aqui como se fosse cortando uma fatia desse cilindro. A gente pensar que isso aqui é um bolo, né? Cortar uma fatia desse bolo, e essa fatia ele tem um ângulo de abertura. Então, esse ângulo de abertura é um dos parâmetros que a gente precisa saber para localizar o ponto. O outro parâmetro é qual é a distância da origem até a superfície do cilindro, que é o R, né? O equivalente do R. E, por fim, qual é a altura desse ponto em relação ao plano XY. Então, esses três parâmetros aqui descrevem a posição do ponto P. Rho, θ e φ. Tá? Rho e θ em analogia com os r e θ lá do sistema de coordenadas polares. Então nós temos três variáveis, ρ, θ e z. A variável z é a mesma variável z que eu usaria no sistema de coordenadas cartesianos. Então eu só estou mexendo em duas das variáveis, na verdade. Tá? Que vai ficar dessa maneira. Então isso aqui é como se fosse uma mistura do sistema de coordenadas cartesianos com o polar, em três dimensões. Tá? Todo sistema de coordenadas, a gente pode definir os eixos coordenados, os versores, né? Então, eu tenho um vetor que aponta, um versor, aliás, que aponta na direção do R, que é o que diz a distância em relação à origem, e essa distância é tão maior à medida que a gente vai se afastando do ponto. Então, tem o vetor R,
chapéu, rho chapéu, aliás. Tem o vetor θ chapéu, que diz qual é a abertura, a direção de abertura do ângulo, exatamente igual como a gente fez lá em coordenadas polares. E só que tem um terceiro versor agora, que é o versor z. Então, esses três versores aqui determinam as coordenadas, a direção dos eixos coordenados do sistema de coordenadas cilíndricos. Então, olhem só. Esses três eixos aqui eles são perpendiculares entre si. Então, se eu fizer o produto escalar entre quaisquer dois deles, o resultado vai dar zero. Isso significa que todos eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá? E também, o produto vetorial ajuda eu determinar qual é o terceiro versor conhecido 2 deles. Por exemplo, se eu pego aqui o vetor ρ e θ são dois versores que estão no plano xy. Esses dois versores determinam um plano que é o plano xy, um plano que a gente conhece. O produto vetorial de dois vetores no plano dá como resultado um terceiro vetor que não está no plano, que é perpendicular ao plano, como é o caso do vetor z chapéu. Então, quando eu faço o produto vetorial de ρ com θ, como está escrito aqui, ρ vezes θ, isso dá como resultado o vetor z chapéu. Todos eles têm módulo 1, né, porque são chapéu, é versor. Da mesma maneira, se eu fizer o produto vetorial entre z e θ, isso aqui vai dar como resultado um terceiro vetor que não está no plano dos dois, que é o vetor ρ chapéu, e assim por diante. Então, esses três produtos vetoriais aqui me ajudam a determinar a álgebra dos versores em coordenadas cilíndricas. Se a gente olhar a base desse sistema de coordenadas, esquecendo para a altura, eu estou olhando por cima agora, né, o que está acontecendo. Então, olhando na base desse sistema de coordenadas, isso aqui é idêntico ao sistema de coordenadas polares. Idêntico em todos os sentidos. A única diferença é que, em vez de chamar de R, a gente chama de ρ, mas é só uma letra, não tem nenhuma outra diferença. Então, as variáveis cartesianas x e y estão relacionadas com as coordenadas ρ e θ através dessa expressão. Ρ cosseno θ, ρ seno θ, idêntico como lá no caso de coordenadas polares, né? E a coordenada z? Bom, a coordenada z mantém z, porque é uma variável que a gente está usando nesse sistema de coordenadas também, não preciso fazer nada com ela, é a mesma variável que eu usaria em coordenadas cartesianas. Então, como é que eu escrevo o vetor posição? Então, x na direção x, y na direção y, z na direção z. Isso aqui em coordenadas cartesianas, porque os versores que aparecem aqui são x chapéu, y chapéu, z chapéu. Agora eu quero escrever isso aqui em coordenadas polares, desculpa, em coordenadas cilíndricas, né? Se eu quero escrever em coordenadas cilíndricas, significa que os versores que eu quero usar para representar o vetor posição são os versores ρ, θ e z. Como é que eu faço isso? Por simples substituição. Troca x por ρ cosseno θ, troca y por ρ vezes seno de θ. E o z? O z não faz nada, porque o z já é z mesmo. Então, esse cara aqui já está do jeito que eu quero que é para estar, né? O z chapéu é um dos versores que pode estar no vetor posição. Então, deixei ele quietinho aqui, não preciso fazer nada com ele. Eu só preciso mexer nesses dois. Escrever essas duas componentes em coordenadas cilíndricas. Mas quando a gente está tratando no plano, isso aqui é equivalente ao que a gente fez lá em coordenadas polares. Vocês lembram que em coordenadas polares, o vetor posição ele era R vezes R chapéu. Aqui também vai ser ρ vezes ρ chapéu, né? A única diferença é trocando R por ρ. Então, em coordenada cilíndrica, o vetor posição assume essa forma aqui. ρ vezes ρ chapéu mais z, z chapéu. Tá? Onde o ρ chapéu ele vai ser dado por essa fórmula, copiando o que a gente aprendeu lá em coordenadas polares. Tá? E o θ chapéu vai ser dado por essa fórmula aqui, também copiando lá o que a gente aprendeu lá em coordenadas polares. Se vocês voltarem na videoaula anterior, vocês vão ver que o R chapéu e θ chapéu são dados por essa expressão. E isso aqui é o suficiente para a gente entender esse sistema de coordenadas. Agora eu sei escrever todos os versores, o ρ, o θ e o z. Isso é o suficiente para trabalhar com esse sistema de coordenadas. Vamos dar uma olhadinha no que acontece na cinemática? Na cinemática, a gente precisa saber calcular aceleração, velocidade, coisas assim, né? Eu já sei como representar o vetor posição. O vetor posição ele assume esse formato aqui em coordenadas cilíndricas. Agora, se eu quero calcular o vetor velocidade, eu preciso calcular a derivada do vetor posição, né? Então, fazendo a derivada do vetor posição,
isso aqui vai ser a derivada dessa expressão toda aqui dentro. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Fazer a derivada dessa expressão significa derivar o primeiro termo e derivar o segundo termo. O segundo termo é muito fácil de derivar, pelo seguinte, a única coisa aqui que pode depender do tempo é o z. O z chapéu não. O z chapéu está sempre apontando na direção vertical e para cima. Não interessa onde vai estar a partícula, o z está sempre apontando para cima e na direção vertical. Já o ρ não é bem assim que acontece. Igual lá em coordenadas polares, né? O ρ ele não está sempre apontando na mesma direção. Por exemplo, se a gente pegar esse ponto aqui de comparação, o vetor ρ chapéu ele está apontando conforme ilustrado aqui na figura, né? Então é um vetor que aponta nessa direção. Mas se eu estivesse falando desse ponto aqui, por exemplo, o vetor ρ chapéu ele estaria apontando para cá, sempre apontando para fora da origem, né? Então, um vetor que estivesse apontando nessa direção aqui, ó, ele tem direção diferente do que esse representado nesse ponto. Então, dependendo do ponto que a gente está considerando, o vetor ρ vai estar apontando numa direção ou noutra. Então, ele não é constante. Portanto, quando eu for fazer a derivada desse termo, eu tenho que derivar usando a regra do produto, porque todo mundo aqui depende do tempo, né? O ρ depende do tempo, o ρ chapéu depende do tempo, o z depende do tempo, o z chapéu não depende do tempo. O z é o único que não depende do tempo aqui. Então, eu vou derivar esse cara aqui primeiro, que é o mais fácil de todos. Derivar o z em relação ao tempo, fica z ponto na direção z. Pronto, acabou. Essa parte na direção z está feita. Só preciso ver o que acontece com esse cara aqui agora. E aí o procedimento que a gente usa é o mesmo que a gente utilizou lá no caso anterior, no caso de coordenadas polares, né? Deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, fazendo essa expressão, eu chego nessa continha. Aqui eu precisaria saber como derivar o ρ em relação a t. Eu não sei como derivar o ρ em relação a t, mas eu sei como derivar o ρ em relação a θ. Então, ao invés de derivar em relação a t, eu uso a regra da cadeia e derivo em relação a θ. Aí, claro, vezes dθ dt para a gente não alterar a igualdade, né? dθ dt é o θ ponto. Derivada do ρ chapéu em relação a θ é o θ ponto, que a gente viu lá em coordenadas cartesianas, em polares. Substituindo todo mundo nessa expressão, eu obtenho essa fórmula para a velocidade. Observe que essa fórmula, se a gente tirar esse último termo, é igualzinha à fórmula da velocidade que a gente obteve lá em coordenadas polares. Em coordenadas cilíndricas, o que muda é que acrescenta um termo a mais, que é o termo na direção z. Portanto, é essencialmente o vetor velocidade em coordenadas polares mais o termo na direção z. Ok? E a aceleração? Como é que eu faço para calcular a aceleração? Mesmo raciocínio, né? Agora que eu conheço o vetor velocidade, que é essa cara toda aqui, eu vou derivar essa expressão e isso vai dizer para mim como é que é a cara do vetor aceleração. Eu já vou antever que a derivada da primeira parte aqui vai dar a aceleração que a gente obteve lá em coordenadas polares. E mais esse termo extra que vai aparecer aqui, que é devido à componente z. O procedimento é o mesmo, eu não vou perder mais tempo explicando como fazer esses θ ponto, porque é exatamente o que nós já fizemos aqui e lá em coordenadas polares. Então, reajeitando essa fórmula, organizando melhor os termos nessa equação aqui, a gente obtém essa expressão, que a aceleração em coordenadas cilíndricas, ela tem uma componente na direção ρ chapéu, uma componente na direção θ chapéu e uma componente na direção z chapéu. Note que a componente na direção z é a mais simples de todas no ponto de vista analítico, né? A expressão analítica mais simples é essa daqui. Enquanto que os outros componentes envolvem ρ2 ponto, θ ponto, mistura de r com ρ e coisas assim. Mas, de qualquer forma, esses dois primeiros termos são idênticos ao termo da aceleração em coordenadas polares. Depois vocês voltam lá e dão uma conferidinha para ver que realmente funciona da mesma maneira. Isso aqui eu vou deixar como exemplo para vocês resolverem, tá? Eu quero encontrar uma expressão para energia cinética em coordenadas cilíndricas. Como é que eu faço? Bom, em coordenadas cartesianas a expressão é essa. Eu preciso substituir aqui na fórmula o x ponto e o y ponto pelas coordenadas apropriadas, né? O x e y não são variáveis do sistema de coordenadas cilíndricas, então eu tenho que trocar x por ρ cosseno θ
e y por ρ seno θ. Só que aqui aparece x ponto e y ponto. Então, eu vou ter que derivar cada um desses aqui primeiro, depois substituir na fórmula e reajeitando todo mundo, eu devo chegar nessa expressão aqui. Novamente, idêntico à energia cinética em coordenadas polares, mas com um termo extra, que é o termo de z ponto ao quadrado, porque em coordenadas cilíndricas tem uma direção a mais aqui para a gente se preocupar, né? Então, gostaria muito que vocês refizessem essas continhas para checar esse resultado. Esse é o coordenadas cilíndricas. Agora, existe também uma outra maneira de se representar a posição de uma partícula em 3 dimensões, que é um sistema de coordenadas esférico. Lá no sistema de coordenadas cilíndrico, a gente tinha uma origem, desenhava em torno dessa origem um cilindro, e de acordo com a geometria desse cilindro, a gente sabia determinar a distância ρ, o ângulo θ e a altura z. Aqui é muito parecido, só que nós vamos desenhar em torno do ponto de referência, do ponto de origem, uma esfera. E aí, através da geometria da esfera, a gente vai ser capaz de determinar exatamente a localização do ponto P. Esse aqui é o mesmo sistema de coordenadas que a gente utiliza em navegação, por exemplo, GPS, né? Então, se a gente pensar o nosso planeta como sendo uma esfera, se a gente quer descrever o posicionamento de um ponto em cima dessa esfera, existem algumas maneiras de fazer isso, em termos de latitude e longitude, né? A gente vai ver como é que isso funciona já já. Eu só queria chamar a atenção que o ponto de referência, que é a origem, não está aparecendo nesse desenho, mas é porque ele está dentro da esfera. Então a esfera ela é desenhada de tal maneira que a origem coincide com o centro do sistema de coordenadas, ok? Então vamos ver como é que isso funciona. Então aqui está, eu fiz um desenho de uma esfera mais esquemático aqui e um ponto P na superfície. Então aqui está a origem e alguns eixos aqui para a gente se basear. Eu coloquei os eixos x, y e z porque para a gente aprender a comparar, né, com o resultado que a gente já sabe. Nós não queremos usar as variáveis x, y e z, mas uma vez que é um sistema de coordenadas que a gente conhece, eu vou usar ele como comparação para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, funciona assim. Como é que eu faço para descrever esse ponto? Alguns valores eu vou ter que fornecer. Por exemplo, um número que é importante a gente saber é qual é a distância da origem até o ponto em consideração. Então, esse número é um número que ajuda na localização do ponto. Esse número é o raio da esfera, é o raio dessa esfera aqui, né? Só que dizer simplesmente qual é o raio da esfera não ajuda muito para a gente determinar o ponto, porque qualquer ponto que estiver sobre a superfície da esfera, em qualquer ponto, esse, qualquer um, eles sempre vão ter o mesmo raio, vão estar todos à mesma distância da origem. Então dizer simplesmente qual é a distância não ajuda muito, eu preciso de alguns outros parâmetros. Quais são esses outros parâmetros? Os ângulos longitudinal e latitudinal. Que jeito? Bom, lembra lá que em coordenadas polares a gente pega um eixo de referência, que pode ser o eixo x, e aí eu preciso saber o seguinte, qual é o ângulo que precisa ser descrito até eu chegar lá no ponto de referência. Então pensa só, se eu quero chegar no ponto P, a partir do eixo do x, eu vou ter que descrever um ângulo, que é esse ângulo aqui que eu estou chamando de θ. É a mesma coisa que em coordenadas polares até aqui, né? Então tem um ângulo θ, vou ter que descrever um ângulo θ até chegar ali na altura mais ou menos do ponto P. Chegado aqui nesse ponto, eu vou ter que descrever um outro ângulo, só que agora em outra direção, até chegar no ponto P, porque esse ponto P podia estar um pouquinho mais para cima, podia estar um pouquinho mais para baixo aqui. Qual é o ângulo φ que a gente tem que descrever a partir da vertical, aliás, na direção vertical, né? Até chegar ao ponto em consideração. Então observem que dois ângulos são necessários aqui. O primeiro deles é o ângulo polar, que é o ângulo θ, e o segundo deles é o ângulo azimute, que é o ângulo azimutal, que a gente chama de φ. Portanto, o sistema de coordenadas esférico ele é determinado por 3 parâmetros, assim como todos os outros sistemas de coordenadas em 3 dimensões. Esses 3 parâmetros são r, que é o raio da esfera, θ, que é o ângulo polar, e φ, que é o ângulo azimutal. Tá? Isso aqui é o que determina para a gente o que a gente chamaria de latitude e longitude, né?
Beleza, então isso é uma maneira de descrever a posição desse ponto. Como é que eu relaciono isso com o sistema de coordenadas cartesianos, que é um sistema que eu já conheço? Como é que eu escrevo esses negócios aqui em função de x, y e z para entender o que está acontecendo? Bom, por trigonometria e triângulos retângulos a gente sempre consegue tirar essas relações. Então, de acordo com esse desenho, ó, bem aqui onde é feito esse corte na esfera, tem esse triângulo desenhadinho aqui, né? Esse triângulo aqui que tem passa pela origem, ponto P, desce e ele está aqui, ó, desenhado em cima desse corte. Esse triângulo é esse que eu desenhei aqui atrás, aqui do lado de novo, tá? Então, olha só, esse triângulo ele tem hipotenusa igual a R, que é o raio da esfera. Ele tem um ângulo de abertura φ. Essa altura aqui, que é a altura do ponto P em relação ao plano XY, em coordenadas cartesianas, nós chamaríamos isso aqui de Z. Né? Então, chamando isso aqui de Z. E ρ, o ρ não é uma variável do sistema polar, do sistema esférico, né? Mas é o ρ que a gente usa lá em coordenadas cilíndricas. Eu estou colocando aqui porque ele é um auxiliar bastante poderoso para a gente chegar nessas relações. Então, olha só. A distância entre a origem até a projeção do ponto P no plano, a gente vai chamar de ρ, para diferenciar de R. Tá? Então, ρ é a distância entre a origem até a projeção do ponto P. R é a distância da origem até o ponto P mesmo. Né? Então, a gente tem esse triângulo. Por trigonometria, a gente tira aqui o Z, a variável Z, é escrito como R cosseno do ângulo φ. O ρ, que é a distância auxiliar, ele é escrito como R seno do ângulo φ. Tá? Mas lembra que lá em coordenadas polares, o x é ρ cosseno θ e o y é ρ seno θ. Mas o ρ, por sua vez, é R seno φ. Então, no lugar de ρ, tanto aqui quanto aqui, eu vou colocar R seno φ. E aí, tanto o x quanto o y vão depender de dois ângulos, do ângulo θ e do ângulo φ, além do R, né, que é o raio da esfera. Então, fazendo essa substituição, eu chego, por fim, nessa relação aqui. Então, em coordenadas cartesianas, nós temos x, y e z, que é o que aparece do lado esquerdo. Em coordenadas esféricas, nós temos r, θ e φ, que é o que aparece do lado direito dessa equação. Então essas três equações aqui fornecem a relação entre esses dois sistemas de coordenadas, cartesianos e esférico. Tá? Como é que a gente faz, então, para encontrar os versores desse sistema de coordenadas? Porque esse sistema de coordenadas tem que ter os versores, né? Se eu estou chamando aqui as variáveis de r, θ e φ, eu quero saber quem é r chapéu, quem é θ chapéu, quem é φ chapéu. Então, olha só, quem é o r chapéu? O r é o vetor que aponta na direção do raio, representado aqui nessa figurinha aqui, né? De acordo com o sistema de coordenadas cartesianos, o sistema de coordenadas cartesianos é importante porque ele é sempre o nosso ponto de partida, né? Então, eu sei como é que funciona em cartesianos, agora eu quero traduzir para coordenadas esféricas. Troca o x, y e z que aparecem nessa fórmula pelas componentes em coordenadas esféricas. Fazendo essa manipulação, eu fico com essa expressão aqui embaixo, onde eu posso pegar o r e colocar ele em evidência. Então, o vetor posição r, ele é r que multiplica uma coisa gigante aqui, que depende só dos ângulos, sendo φ, cosseno θ, φ, θ, φ, θ, né? Lembra daquela interpretação que a gente conversou lá em coordenadas polares? Quando a gente escreve um vetor como sendo um tamanho vezes um r chapéu, quer dizer, esse primeiro número, esse primeiro objeto aqui representa o tamanho do vetor e esse aqui representa a direção e o sentido do vetor. É justamente o versor, né, que é o vetor que só representa direção e sentido, não diz nada sobre o tamanho. Então, por comparação, se o r já está em evidência aqui, todo o resto que sobra dentro do parênteses só pode ser o r chapéu. Então, aqui a gente tira que o r chapéu em coordenadas esféricas vai ser dado por essa expressão aqui. Então, eu posso escrever o r chapéu. Note que ele depende dos ângulos θ e φ, né, em todas as componentes. Verifiquem que esse vetor aqui ele tem de fato norma módulo igual a 1, porque para ele ser um versor, o tamanho desse vetor tem que ser igual a 1. Então façam essa continha e vejam que de fato isso aqui vai dar 1 como resultado. Tá? Tarefa para vocês. E os outros versores? E o θ e o φ? Como é que eu faço para descobrir? Bom, o θ é relativamente fácil de descobrir, porque o ângulo θ que a gente precisa descrever aqui em coordenadas esféricas
é o mesmo ângulo θ que a gente iria utilizar se a gente estivesse falando do sistema de coordenadas cilíndricos, ou polar, né? E a gente sabe muito bem que em coordenadas cilíndricas, ou em coordenadas polares, o ângulo θ chapéu, ele é dado por essa expressão aqui. Seno θ na direção x, cosseno θ na direção y. Observe que o ângulo θ chapéu ele não tem componente na direção z. Ele é um vetor que está no plano xy sempre. Ele é sempre paralelo ao plano xy. Então esse é o vetor θ chapéu, por comparação ao vetor em coordenadas polares ou cilíndricas. Tá? E de posse de dois desses versores, eu consigo calcular o terceiro por meio do produto vetorial. Quem é o vetor φ chapéu? Opa. Assim, quem é o vetor φ chapéu? O vetor φ chapéu é o vetor que está na direção do ângulo φ. O ângulo φ é o ângulo azimutal que a gente mede a partir do plano xy subindo, né? Como que ele está relacionado com os outros dois? Bom, lembra do produto vetorial? Se esses versores todos formam ângulo de 90 graus entre si, então, fazendo o produto vetorial entre dois deles, eu sempre consigo achar o terceiro, né? Isso vale para todos os três. Então, em particular, se eu fizer o produto vetorial de R chapéu com θ chapéu, isso vai me dar o φ chapéu, que é o terceiro versor. Então vamos fazer esse produto vetorial aqui e ver o que acontece. Então o φ chapéu é por definição R vezes θ chapéu. E fazendo essa continha, depois é só o que eu gostaria que vocês fizessem, né? A gente consegue chegar nessa expressão aqui, bem simples, né? Uma vez que eu conheço o R e conheço o θ, é só fazer o produto vetorial desses dois vetores e o resultado vai dar essa conta aqui. Então isso permite eu saber quem é o versor φ chapéu. Tem componente na direção x, na direção y e na direção z e depende também dos ângulos, né? Dependente do ângulo, o vetor φ vai estar apontando numa direção ou noutra. Para resumir, vou escrever assim então. Então os versores r, θ e φ em coordenadas esféricas podem ser resumidos dessa maneira. A gente calculou cada um deles. Valem as expressões de produto vetorial, né? Se a gente conhece dois deles, a gente sempre consegue calcular o terceiro. Além do mais, eles são todos perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, se eu fizer o produto escalar entre qualquer dois versores desse, o resultado deve ser zero. E aí, só para finalizar, eu quero calcular a energia cinética em coordenadas esféricas. Como é que eu faço isso? Eu vou partir da onde eu conheço. Eu sei que em coordenadas cartesianas é dado por essa expressão. X ponto, Y ponto, Z ponto. Eu sei também que X, Y e Z podem ser escritos em coordenadas esféricas de acordo com essa expressão aqui. R, φ e θ, né? Só que para fazer essa continha aqui, eu preciso de X ponto, Y ponto e Z ponto. Então eu vou ter que derivar cada um desses três. Tanto X, quanto Y, quanto Z. Então, fazendo essas três derivadas, eu tenho essas três expressões escritas aqui. Aí eu queria que vocês tomassem cuidado com algumas coisas. Primeiro, isso aqui é uma regra do produto tripla, né? Porque são três funções e as três dependem do tempo. R pode depender do tempo, φ pode depender do tempo, θ pode depender do tempo. Então a gente precisa fazer essa derivada com o cuidado de usar a regra do produto corretamente. Usando a regra do produto, fazendo essas derivadas corretamente, a gente obtém essas três expressões. Aí eu jogo todo mundo aqui dentro e depois de um monte de manipulação algébrica, vejo que esses termos são bem grandes, né? E além do mais, eu vou ter que pegar cada um deles aqui e elevar ao quadrado ainda, né? Porque y ponto ao quadrado, x ponto ao quadrado. Então tem que elevar todo mundo ao quadrado. Depois de elevar todo mundo ao quadrado e fazendo as simplificações corretas, eu devo chegar nessa expressão, que a energia cinética em coordenadas esféricas assume essa fórmula aqui. Depende das derivadas do R, depende das derivadas do φ, depende das derivadas do θ. Obtém essa fórmula mais geral aqui. Ok? Bom, isso encerra a aula de número 8, onde eu falo sobre sistemas de coordenadas no plano, no espaço, cinemática em diferentes tipos de sistemas de coordenadas. E até a próxima videoaula.